que te chamou a atenção para ufologia? Qual que foi o marco para você começar a estudar de forma mais profunda esse assunto? Contatos. Contatos. Contatos Como é que com aconteceu seres. isso? Meu primeiro contato foi na adolescência, quando eu vi uma nave com 3 Greys. E aí eu tive lapso temporal. E naquela época eu não sabia do que se tratava, não sabia que existia a ufologia, que as pessoas estudavam isso, nem sabia que isso acontecia com outras pessoas. Então eu deixei para lá. Mas como é que foi esse avistamento? Onde que foi? Fui na minha casa de madrugada. Recebi um comando mental para ir tomar água, porque eu não estava com sede. Aham. Eu achei estranho aquilo. E eu não conseguia dormir, porque ficava aquela mensagem que eu tinha que tomar água. Aí eu fui até a cozinha, tomei água, aí na volta, quando eu passo pelo corredor antes de entrar no meu quarto, aí eu olho pela janela e vi como se fosse uma estrela cadente. Uhum. Aí fiquei observando, aí foi vindo na minha direção, tomando forma. E aí tomou forma de um disco, né, tamanho mais ou menos de um carro. E pairou na laje do vizinho, ao lado. E eu consegui ficar frente a frente com a nave e consegui ver os seres lá dentro. Eram 3 Greys. Cara, tipo, como se fosse a janela mesmo, assim, Sim, sem via a enxergar. Aham. janelinha. E eu via dentro da nave. E aí eu consegui ver os 3. Os 3 estavam na janela e olhando para mim. E aí eu não tive medo, por incrível que pareça. Provavelmente algum tipo de Talvez o controle próprio também. comando que eles dão, assim, já Sim. te, né? E aí quando eu decidi que eu ia pegar o celular para tentar registrar, aí foi quando eu apaguei e fui acordar no outro dia na minha cama, sem saber como eu tinha voltado para a cama. Uhum. Eu nunca entendi isso. Aí depois, com acesso ao YouTube e tudo mais, aí eu fui entender o que era ufologia, os sintomas de contatado, aí tudo aquilo que tinha acontecido comigo, eu vi como sintoma de contatado, que é o controle mental, que eles realmente dão um comando, porque eles te atraem para determinados locais, para facilitar o encontro, e o lapso temporal, que é quando você não entende o que aconteceu com você de determinado horário até outro É a hora que horário. despertou, né? E tinha alguém na sua casa, tipo, que, sei lá, observou você de madrugada, assim, que falou, não, ó, você foi pra cozinha, não voltou, ou você voltou sozinha? Não, estava sozinha, estava Cara. todo mundo dormindo. E você lembra de alguma mensagem que eles deixaram? Não, porque eu não fiz regressão, não sei o que aconteceu. Aham. Eu E nunca mais teve outro contato, assim? tive outros. Ah, é? Olha. Tive contato de intervenção mesmo, porque eu estava com enxaqueca há muito tempo, né? Mais de uns 30 dias que eu estava com enxaqueca, isso daí uns 2 anos depois, 2, 3 anos depois. E aí eu acordei no meio da madrugada sendo erguida da cama, né? Ficando em posição sentada. E aí eu senti uma agulha entrando na minha cabeça. E aquela agulha pinçou aquela dor. E aí, conforme ela foi saindo, a dor foi sendo aliviada. E isso aconteceu, assim, como eu já estava há muito tempo com aquela enxaqueca, eu tinha tomado a decisão que eu ia, no dia seguinte, ia para o hospital fazer uma tomografia para ver o que estava acontecendo. No dia que eu tomei a decisão, aconteceu essa intervenção. Caramba. Então, assim, por ter sido, né, aparentemente, o que eu interpreto é como se algo não poderia ter sido detectado. Sim, sim. Então, tipo, deixa eu resolver aqui, que senão ela vai investigar mais, né? Não sei. Isso. E assim, porque as pessoas questionavam, será que não foi um fenômeno espiritual? Não foi espiritual, porque alguém não queria que algo fosse descoberto. Né? Então, aí eu descartei, né, a intervenção espiritual. E depois na pandemia teve 2 eventos em que eu senti como se eu fosse levada da cama. Aí eu brinco que foi quando eles me vacinaram. Até que eu não tinha medo de pegar o vírus, porque eu tinha aquela intuição de que eu estava protegida. E na época não tinha vacina ainda. E aí é como se eu tivesse ficado com aquela impressão, que o contato foi nesse intuito, né? O curioso, eu lembro que a primeira vez, acho que um episódio, acho que foi com o Marcos, que a gente tratou esse assunto aqui. Depois a gente teve outras vezes. Eu brinquei algo do tipo, não, cara, não quero ver, não quero encontrar, né? Não quero ter. E aí ele menciona até uma coisa que assim, cara, provavelmente você nunca vai ter mesmo, né? Porque as pessoas que têm, de certa forma, faz parte de algum plano, né?
você teve o primeiro, depois teve outros, né? Então, você mencionou agora, né? De repente eles não quiseram que eu fosse até o hospital para avaliar e, enfim, descobrir alguma coisa. Então, tem muito disso, né? Acaba virando até um evento rotineiro, de certa forma, né? Uma das teorias que eu ouvi, que eu achei que fez bastante sentido para mim, é que você faria parte do grupo deles, por isso que eles interferem. Inclusive tem um caso ufológico documentado de uma jovem que ficou cega e aí ela não tinha cura, né, era irreversível, e aí ela foi abduzida e voltou enxergando. E aí quando ela foi fazer a regressão, os seres falaram para ela que só estavam intervindo porque ela era um deles. E aí eles tinham essa permissão, né? Então, acho que faz sentido, né? Porque uns são e outros não. Aí como fica a questão do livre-arbítrio também, né? Porque, teoricamente, você não está escolhendo, mas... E aí, como que fica? Que você é um deles.